Imagina você se casar em um dos lugares mais seguros do mundo, a Suíça, e do nada o seu marido te apresentar algumas ferramentas, um liquidificador e resolver fazer de algumas pequenas partes suas um purê. Parece que a história é de canibalismo, mas não, é um grau mais surreal e pior do que isso. Hoje eu conto a história para vocês da Cristina e, por incrível que pareça, o pior e mais bizarro dessa história eu ainda vou falar aqui para vocês. Antes de iniciar a história, eu queria informar que essa história foi escolhida a dedo porque todo mundo vê a Suíça como um país muito seguro e eu não tô falando aqui que não é, mas não é por isso que não se deixa de ter casos contra mulheres de violência e feminismo, como em todos os outros lugares do mundo. Essa história foi um pouquinho difícil de eu trazer informações, porque a Suíça não divulga nada do que acontece lá, deixando uma imagem de que o país não tem esse tipo de situação. Então, por isso eu achei importante trazer esse caso aqui para vocês. A Cristina nasceu em Basileia, dia 15 de abril de 1985, e a sua família emigrou de Kosovo, que ainda era uma república federativa da Iugoslávia. Então, para os Balcãs, essa coisa de emigrar para outro país não era vista como um sonho, e sim como uma necessidade. A Cristina sempre foi uma garota muito bonita, e eu não estou falando de uma bonita normal, não. Ela tem aquela, além da beleza dela já ser o padrão europeu taxado aí no mundo, ela tem um glow up assim fora do normal. Eu vou colocar a foto dela aqui pra vocês. Ela sempre foi aquela bonequinha de porcelana desde criança e já veio desenvolvendo talentos e habilidades direcionadas à arte, à comunicação e ainda, né, porque assim, uma coisa é você ser bonita, outra coisa é você ser bonita, inteligente e talentosa. E era o caso da Cristina. Então ela desenvolveu isso, a família percebeu muito rápido e ela já foi entrando em castes e tal. Então ela tinha facilidade de ser bonita, mas também tinha desenvoltura para trabalhar nessa área. Eu tô falando isso para deixar claro aqui que ela não era aquele tipo de modelo face card, que só tem a beleza e é vazia, fútil. Não, pelo contrário, é importante deixar essa informação já no início. Lá para 2003, a Cristina já entra em um concurso de beleza e acaba vencendo o Miss Regional, se eu não me engano, do noroeste da Suíça. São esses concursos de misses pelos estados, né, pelas regiões do país. Depois eles juntam essas meninas para participar do Miss Suíça oficial. Ela chegou até lá e foi uma das finalistas. Se eu não me engano, ela ficou em segundo lugar. Isso foi em 2007. E ela não parou ali com o título de Miss e de segundo lugar, não. Ela se desenvolveu nessa área de modelo, tanto para passarela, comercial, fotos, e começou a criar um negócio dela próprio com essa habilidade. Então ela transforma a experiência dela no mundo da moda em um curso, como se fosse um curso de passarela, que ela chama de catwalk. E ela ensina então outras meninas que querem aprender essa desenvoltura. E o legal é que ela não direciona só o curso e nem as habilidades dela para quem quer virar uma modelo de sucesso. Ela trabalha autoestima, empoderamento, então muitas pessoas acabam fazendo esse curso para conseguir se comunicar, para conseguir entender o seu poder interior
e expressar isso em qualquer área da vida. Esse trabalho ela faz de forma presencial e começa a divulgar na internet vídeos dela dando aulas para essas meninas, e não só meninas, rapazes também. E ela também faz por chamada de vídeo de forma particular para quem quiser. E até as próprias misses, ou melhor, candidatas, né, ao concurso Miss Universo, começa a contratar então a Cristina, porque vê ela ali como uma das maiores referências para se obter êxito nessa área. A Cristina não para por aí. Ela tem uma facilidade para seguir, se desenvolver profissionalmente e achar vertentes dentro do mundo da moda que não seja só o carão e o desfile. Ela acaba ganhando um programa de TV e nesse programa ela opina, reflete e dá dicas para as pessoas se sentirem mais seguras. Isso é entre o ano de 2013 e 2014, então ainda tem aquela imagem de que a mulher para se sentir bonita e atraente e para ir em festas e tal, tem que usar saltos, tem que saber andar com saltos. Hoje em dia a gente já não tem mais isso, né? A mulher tá num nível de empoderamento que ela, se quiser usar tênis, ela vai de tênis na balada e tal. Mas naquela época isso ainda era muito ligado com a estética, com o seu modo de vestir. E aí ela trabalhava não só essa parte física, mas também o interior das mulheres. Ou seja, para uma mulher chegar a ter esse tipo de oratória, é uma mulher bem resolvida, independente e que segue ali um padrão diferente de mulheres que são dependentes emocionalmente, principalmente em um relacionamento. O que faz a gente pensar que o futuro da Cristina, quando ela encontrar um parceiro, vai ser um parceiro que entenda todo esse poder dela e que acolha ela da melhor forma possível. Mas infelizmente não é o que acontece. Esse programa tem alguns trechos no YouTube. Eu acho que talvez eu não consiga colocar aqui, mas se eu encontrar eu coloco no comentário fixado o link para vocês. Sempre, gente, que der algum erro aqui no vídeo ou qualquer coisa que eu falar que não estiver no vídeo, é só procurar o primeiro comentário aqui que vai estar tudo explicadinho lá para vocês, tá? Nesse programa, então, ela direciona as mulheres a como participar e se vestir em uma entrevista de trabalho ou só em um caminhar, em um evento, em tudo que a mulher precisa ali se colocar e se ter uma atitude. De 2013 a 2017, ela dá mais um salto ainda profissionalmente e é contratada pela Google. Lá ela ajuda a recrutar pessoas, faz entrevistas, entende o perfil de cada pessoa, ela vai crescendo nas ações dentro da empresa também, mostrando que ela é uma mulher muito eclética. Nessa área que ela conhece então o Thomas, nós não temos informações de como ela conheceu, do sobrenome do Thomas, o rosto dele, não sei nem se eu vou conseguir aqui, porque simplesmente as informações são guardadas na Suíça. E no caso do Thomas, ele parece que era de família muito rica. Isso já aumenta ainda mais a impossibilidade da gente ter informações dele aqui. E aí o Thomas, enquanto a Cristina já está bem desenvolvida, ele está ali dando seus pequenos passos ainda como um empresário. Já que ele tinha uma condição financeira bem tranquila, ele podia fazer isso no tempo que ele bem entendesse, diferente da Cristina, que veio de uma família humilde. Então a gente não tem nada sobre a parte de namoro, se aconteceu alguma coisa, a gente já vai para a parte do casamento e eles acabam se tornando midiaticamente, principalmente na internet, um casal padrão dos sonhos. Eles compram ali uma mansão perto da região que ela nasceu, na Suíça, e eles têm esses posts aí diários de um casal muito feliz que se casou. O casamento, gente, é coisa de outro mundo, né? Tem dinheiro muito envolvido. Então o vestido dela, começa aquelas coisas, né? O vestido feito com a
pedraria, com o brilho, com o tecido de não sei aonde, e as flores do casamento, e o bolo, e tudo aquilo que a gente sabe que é inalcançável para a maioria das pessoas, mas que as pessoas se identificam e criam ali uma referência de quem sabe um dia poder alcançar isso na vida. Para ajudar ainda de uma forma positiva, de atração para esse público que eles acabam conquistando na internet, eles são praticamente a Barbie e o Ken. Fisicamente, de beleza, de tudo assim. Então acaba tudo ficando mais bonito ainda. A vida é o casamento dos sonhos de um casal onde os dois têm um bom desenvolvimento profissional. O que acontece é que a Cristina não tem noção de como eram os relacionamentos passados do Thomas. E aí a gente começa com depoimentos de algumas das ex-parceiras dele, para vocês entenderem um pouquinho de como isso é pesado. Eu vou até colocar meu óculos, porque tem uma parte que eu preciso ler mais pra frente, e eu sou míope, tá, gente? 6 graus de miopia aqui. Uma das parceiras dele chega a contar que em um momento em que eles estavam à noite ali conversando na parte de fora da casa, e aí ele se irrita com alguma situação. Informação importante, tá? Ele tá com ela, discutindo com ela, na casa dos pais dela. Ele sai para uma área externa do jardim, eles discutem ali e então resolvem ir até o carro e voltar para a casa que eles compartilhavam, mesmo namorando. Nessa hora, ele entra no carro, é à noite, e ele passa por cima do pé dela. E aí você vai pensar, poxa, será que foi sem querer? Será que ele não viu? Não, porque depois que acontece isso, ele força ela a entrar dentro do carro como se nada tivesse acontecido, e dentro do carro, andando em alta velocidade, ele começa a ameaçar essa moça e a dizer que vai jogar ela do carro em movimento. Além disso, ela confirma que ele costumava a fazer ela de saco de pancada, isso diariamente, do nada e por nada, e que também tinha uma fascinação por sempre segurar aqui no pescoço, né, com força, e jogar ela contra a parede. E aí essa moça diz que felizmente ela conseguiu terminar e sair dessa relação. Uma outra confirma também essa questão de ser saco de pancada, mas não só fisicamente, também na hora de ter relações. Não só ser esse saco de pancada, como também ser forçada a se relacionar com ele sem que ela quisesse. Ainda afirma que outras garotas também passaram pela mesma situação. E é aqui que fica o questionamento. Como que a Cristina não soube disso antes? Simples, o silêncio. A gente não tem informação se chegou a depor na polícia ou não sobre isso. Por ele ter uma condição financeira muito da boa, o silêncio era coberto com esse dinheiro. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, que não é um país desenvolvido como a Suíça, tem como se apagar vários desses tipos de informações, né? Ainda mais quando se tem dinheiro. E lá não deixa de ser diferente. Então, mesmo que ela pesquisasse, ela não iria encontrar nada sobre ele. E aí fica um ponto de alerta muito importante para você que de repente conhece um cara aí do nada, que não tem redes, que não tem informação nenhuma, porque algumas pessoas que têm muito dinheiro costumam não ter muita informação na internet, de redes sociais, e aí você vai buscar pelo nome e você não encontra nada. Se esse cara é um cara influente, é um cara que tem uma condição financeira, que já vem de família tal, pode ser que muita coisa dele tenha sido escondida. Fica aí a dica. Outra coisa importante também de falar é que os pais do Thomas, eles faziam parte do mundo das leis. Tinham advogados e outras coisas ligadas a essa parte de lei e justiça, o que facilitava então acobertar todas as ações do filho e fortalecia o filho de entender que ele podia fazer o que ele quisesse, que ele nunca seria exposto. A gente não se sabe então como se inicia essa relação do Thomas com a Cristina, mas a gente entende que é uma relação boa pelos posts e porque ela é engravida, né, tem uma menina e no próximo ano ela engravida de novo e tem outra menina. Então a gente entende que tava tudo bem, ou pelo menos
parecia que estava. Ela posta, gente, diariamente sobre o trabalho dela, sobre as viagens em família, como casal. Então, assim, mais um motivo pra gente entender que tudo que é postado na rede social não faz parte nem de 1% da vida real dessa pessoa. O que amigos contam agora é que eles estavam em uma crise relacional há meses e que a Cristina passava, assim, por vários momentos, como esses falados pelas ex-namoradas, mas ela não divulgava, porque passava por ameaças que ele fazia e porque tinha muito medo da onde isso poderia chegar caso ela abrisse a boca. E um desses posts, talvez esse tenha sido um pedido de ajuda que ninguém entendeu. A Cristina chega a postar uma foto dela onde ela tá com 4 pontos aqui na testa. Eu vou colocar aí pra vocês. E aonde ela escreve sobre o que aconteceu. Eu vou ler pra não perder ou mudar a direção do que foi falado, tá? Ela coloca assim: não imagine heroísmo maior do que a maternidade, disse certa vez o autor L. Conrad. Bem, ele está certo. Eu fui encontrada inconsciente no chão na semana passada. Resultado, um choque, forte na cabeça, que ela descreve aqui como concussão, e 4 pontos. Tive que aprender da maneira mais difícil a dormir mais e entender que o autocuidado também é amor próprio. Se você está sobrecarregado ou exausto no trabalho, em casa, em qualquer lugar, não importa o quão ocupada a vida fique. Reserve um tempo para cuidar de si mesmo e ser mais gentil consigo mesmo. Você precisa se nutrir para florescer. Então ela diz aqui que por causa de trabalhar muito, ela acabou então caindo de cansaço, desmaiando, sei lá, e aí batendo a cabeça e levando esses 4 pontos. Será mesmo? E aí que a coisa começa a piorar. Dia 14 de julho de 2023, a Cristina vai até a polícia fazer um boletim de ocorrência pelo que o marido tinha feito nela. Ela chega lá com marcas no pescoço que dá a entender que ele pegou ela com força a ponto dela ficar sem ar. E acreditem ou não, nada acontece. Nada acontece, a polícia não vai até o marido, não se tem uma ordem de prisão ou de distanciamento da Cristina. Ela volta para casa como se nada tivesse acontecido. A minha pergunta aqui é: se fosse um homem normal, sem dinheiro, um imigrante na Suíça, isso teria acontecido? Não sei. Outra coisa, com a influência que esse homem tinha, ela mesmo criando a coragem de ir até a polícia, entender que seria protegida, e infelizmente não foi. Será que esse homem não ficou sabendo que ela fez isso? Com certeza ficou. E enfureceu ele mais do que ele já estava. O desespero dela começa a crescer e ela conversa com amigos, então, sobre tentar ir se distanciando aos poucos do Thomas. O que acontece é que o Thomas é muito apegado às filhas. E ela fala de pedir um divórcio, primeiro para os amigos e depois ela acaba abrindo para o Thomas a vontade dela de se separar. E o medo dele aumenta, que é o medo de ficar longe das filhas. Isso é até usado depois por amigos dele que conversam de ele devia ter surtado ou devia estar assim, por medo de não ver mais as crianças. Tadinho, Com essa influência toda que ele tem e esse silenciamento que ele faz na própria esposa, com certeza, se houvesse um divórcio, ele não iria conseguir ter a presença das filhas na vida dele, Estou sendo irônica, por favor. Não surtem nos comentários. E toda vez que eu sou irônica aqui, que eu dou essa risadinha, ela é de nervoso, tá, gente? O meu deboche de raiva ele ativa, não é nunca sobre a vítima. Bom, então em 2024, a Cristina leva as filhas dela pra creche e ela era uma mãe nota 10, ela sempre deixa muito claro isso, todos os posts, e até usa isso também para influenciar as pessoas, porque ela acaba deixando 100% lá a vida dela de modelo e foca na vida de coach. Com isso, a somatória de posts como um influencer, E nesse dia ela leva as filhas dela então pra creche, só que ela não vai buscar. E a escola estranha muito,
porque em nenhum dia, em todos os momentos da vida, a Cristina deixou de pegar essas crianças. E estranha mais ainda porque o pai também não vai buscar as crianças. Essas creches, elas têm todo um protocolo para a criança, para não acontecer sequestro de pequenos, se tem lá, né, quem que pode buscar ou não, além dos pais, e mesmo assim tem que se ter uma informação e uma confirmação sobre tudo. Então começa-se ali a fazer um protocolo na escola para entender que tinha os avós que moravam um pouco mais longe, mas que eles estariam ali na lista de caso os pais faltassem, eles poderiam pegar as crianças. Então os avós são informados, acham isso muito estranho, mas vão até lá pegar as meninas e levar as meninas para casa, para ver o que estava acontecendo. Quando eles chegam, então, na casa do Thomas com a Cristina, o Thomas abre a porta tranquilamente. E os avós estranhos falam, ué, o que tá acontecendo? Em 2 anos que as meninas estão na creche, a Cristina nunca deixou de pegar as crianças. Até aí, se aconteceu alguma coisa com ela, você tá bem. Por que você não foi pegar as crianças? O que tá acontecendo? Vocês esqueceram as próprias filhas? E aí o Thomas fala, ó, desculpa, mas é que tem coisas que vocês não sabem muito bem como tá acontecendo, né? Eu e a Cristina, quando nós discutimos, ela costuma ter um distanciamento. E aí ele fala que a Cristina fica muito mal e ela some mesmo por um tempo. E que eles tiveram então uma briga coincidentemente no horário de buscar as crianças na escola. Como ele tá acostumado que ela busque, ele não foi, dando a entender que talvez depois de um tempo de sumiço ela iria buscar as meninas, enfim, alguma coisa assim. Os pais acham aquilo estranho. E aí ele complementa falando que achava que ela voltaria mais cedo, então a ponto de buscar as crianças. E aí o Thomas está super tranquilo. Os avós entendem que aquilo não é da natureza da Cristina e pedem então para ficar na casa esperando a Cristina voltar. E ele responde que sim, claro. Só que as horas vão passando e a Cristina não aparece. E eles ligam para a Cristina, mandam mensagem e não se tem retorno de nada. Eles começam a pensar que talvez seja melhor fazer uma queixa do desaparecimento dela. E o Thomas, tentando levar ali no banho-maria, fala que eles deviam esperar um pouco mais antes de fazer uma queixa de desaparecimento, de ir até a polícia, porque isso acontecia sempre, ela só não abria para eles que acontecia e que ela com certeza iria voltar a qualquer momento. Aqui eu não tenho detalhes de como isso acontece, como eu falei para vocês, né, é muito difícil de conseguir qualquer tipo de dados dessa história, porque a Suíça simplesmente passa um corretivo em tudo que se trata de situação de violência com as mulheres. A gente só sabe que por estar inquieto ou por alguma outra coisa, o avô começa então a circular pela casa e procurar a filha dele. Não sei se eu deixei claro para vocês, mas são os pais dela, né, que vão buscar as crianças. E aí ele vai no quarto do casal, vai no banheiro, procurando se ela deixou algum bilhete, se ela escreveu alguma coisa, se de repente o celular dela não estava lá. Ele sentiu ali que alguma coisa não estava sendo bem contada. E aí na parte de baixo da lavanderia, ele vê uns sacos de lixo que deveria estar na parte da lixeira principal e não lá. Isso já é estranho. Se tem um cheiro que também começa a ficar característico e muito estranho no meio, em direção desses sacos de lixo. E o cheiro que ele sente característico nesses sacos não é cheiro de corpo, nada disso, é cheiro de produto químico, produto de limpeza, alguma coisa assim, muito forte. Quando ele rodeia o saco, gente, eu procurei essa informação várias vezes para acreditar que isso era verdade, e realmente é, tá? Quando ele olha melhor em volta desses sacos, ele percebe mechas de cabelo loiro que ele logo reconhece, que é o cabelo da filha dele, a Cristina. Ele entra em surto. E aí, de novo, eu não tenho informações do como isso aconteceu, mas ele sai da casa e vai até a vizinhança pedir ajuda, de chamar a polícia, sem que o Thomas perceba. Eu não tenho informação de se ele saiu e levou a mulher dele junto com as crianças, se elas saíram antes disso, isso aí vai ficar confuso na história. Mas ele consegue a ajuda de vizinhos, que então chamam a polícia e que chegam no local para ver e confirmar que os restos da Cristina estão ali com o Thomas dentro da casa. E aí agora eu vou contar para vocês o que realmente aconteceu nessa história.
E no meio disso, eu vou colocando os depoimentos do Thomas e identificando para vocês. Num primeiro depoimento, o Thomas fala para a polícia que ele chegou em casa e deu de cara com a mulher dele sem vida. E aí, em um surto, em um lapso, ele pegou ela, levou ela para a lavanderia e começou então a deixá-la no estado que estava. Numa segunda versão, ele diz que eles estavam discutindo e ela pegou um objeto cortante e aí ele pegou um no pescoço dela até ela desviver em legítima defesa. E nessa segunda versão, nós temos os amigos falando que ele reagiu dessa forma porque ele tinha medo de ficar sem as crianças. Tadinho, parte 2. Com a investigação e a versão da polícia, ficou claro que nenhuma dessas versões é a real. O que aconteceu foi, em uma discussão, tendo ou não essa discussão, ele simplesmente começou a socar a Cristina, de todas as formas. E por quê? Porque se tem marcas no que foi encontrado dela, que não é tudo, nos sacos de lixo, tem marcas em rosto, pé, cotovelo, joelho, em todas as partes do corpo, tem contusões em muitas partes do corpo. Então assim, ela ficou toda cheia de marcas de situações que aconteceram ali, que ele simplesmente esmurrou e quebrou até onde ele podia ali tudo nela. E aí, no fim disso, ele vai no pescoço e deixa sem ar. Isso não foi o suficiente para o Thomas. Ele coloca meticulosamente, então, uma serra, tesouras de podar o jardim, um objeto cortante, faca e um mixer. Esse mixer, falam que é do tempo que ele era escoteiro, então é aquele que é móvel, né? Que você pode levar para qualquer lugar, que ele tinha guardado lá de lembrança e separou nesse momento. É um mixer de mão industrial. Ali ele separa ela em partes, né? Com a tesoura de podar, separa pernas, cabeça e dorso. Isso então vai pro lixo. Mas antes, ele tira com o objeto cortante, de forma meticulosa, e a polícia diz que foi uma prática como se tivesse tido algo muito ritualístico para fazer. Ele tira ali o útero dela. E aí ele pega algumas dessas partes para passar no mixer. Ele processa a ponto de ficar como se fosse uma massa, e chega também a usar produtos químicos para que isso se dissolva, vire um purê. Aqui, tentando entrar de alguma forma na mente doentia desse homem, a todo momento repetem que ele tem medo de ficar sem as filhas, e ele vai lá e ele faz questão de pegar esse órgão, que é o órgão onde ela... Eu não consigo nem falar, gente. Onde as pequenas foram criadas, e ele faz questão de destruir, de triturar. Com qual objetivo? O objetivo de que eu controlo isso, daqui não sairá mais nada? Como uma punição, um castigo, tirando aquilo que talvez é o que é de mais forte e divino em uma mulher, algo que o homem não tem capacidade de ter e de reproduzir. Até onde ia o ódio desse homem? E é nesse momento que a gente pensa como que um homem pode ter raiva, ódio, inveja, não só da mulher, da parte externa da mulher, mas de tudo aquilo que a mulher é capaz de ter, de fazer e desenvolver, de dons que são divinos, que são da natureza e que não são compartilhados por eles. Tô falando aqui de homens doentios, tá, gente? Não tô falando de todos os homens, por favor. Mas esse ato dele deixa bem claro que ele quis atingir o lugar onde ela teve as filhas, onde as filhas cresceram. É muito louco pensar que um cara fez isso milimetricamente para atingir essa parte da mulher. Repito, até hoje,
que ele já falou para a polícia que ele realmente fez isso, mas que foi um ataque de pânico e que foi legítima defesa. Até hoje os amigos defendem ele porque ele tinha medo de não conseguir voltar a ver as filhas. O pior, depois, né, a polícia consegue pegar o celular dele, não consegue o celular da Cristina porque ele pegou o celular da Cristina e colocou em um carro, um caminhão de entrega que foi embora e não se sabe para onde foi com o celular, para ninguém ter acesso. Mas a polícia consegue o acesso ao celular dele e entende que enquanto ele fez tudo isso, ele estava assistindo vídeos. Ele estava assistindo vídeos no celular enquanto ele fazia tudo isso. Vídeos normais, tá? E se entende que ele fez isso sem as crianças. E a gente espera que sim, porque elas estavam na escola, que foi nesse tempo que ele resolveu agir dessa forma. E que quando a família chega, então, procurando ela, ele não tem tempo de fazer o resto, que talvez ele fosse triturar ali mais coisas. É o que se dá para entender. Os cabelos, eles também, as mechas, elas ficaram expostas assim porque foram arrancados. Uma legítima defesa dele cai por terra, porque ele não precisava ter feito todo esse ritual que ele fez depois, né? E se dá para entender que ele foi direto naquele órgão que tem todo um significado que também não faz sentido, ele podia pegar as partes que já estavam ali separadas e colocando no mixer, não, mas ele foi, né, incisivo ali naquele lugar. Fácil, então, óbvio que o cara vai preso, né? E depois se tem até um relato de que na cadeia ele pegou um cadastro como corda e lâminas de barbear e que iria fazer alguma coisa, a pena dele também acaba aumentando por isso, porque é proibido, não se podia ter isso lá e não sabiam o que ele estava pensando em fazer com isso. Enfim, essas são as informações desse caso pesadíssimo que se foi praticamente ocultado e nada divulgado por ter acontecido na Suíça. Bom, a camada que fica para mim desse caso, não aqui colocando o dinheiro como algo cruel, tá? Mas sim colocado como algo cruel quando se põe na mão de uma pessoa que não tem um entendimento de até onde pode ir o seu poder e as suas ações. A gente vê que a família acobertou todas as ações que ele teve com Aziz, né? Ajudou ele a esconder tudo isso. E através dessas ações, ele foi aumentando e piorando aquilo que ele fazia porque ele sabia que iria ficar impune, a ponto de fazer o que até onde chegou a situação com a própria mulher, a mãe das filhas dele. E aí me fica um questionamento aqui, até onde o poder de entender que o dinheiro pode fazer de tudo pode nos levar a agir de forma tão cruel, inacreditável e impossivelmente bizarra. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.